Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz esteja convosco. Esse praticamente é o penúltimo episódio. Sim, conseguimos chegar ao penúltimo episódio. Nem eu acredito, porque eu nunca me dediquei tanto no YouTube, com todo o cansaço, gravando todos os vídeos depois de meia-noite, mas uma coisa dentro de mim que sempre acreditei, eu acredito e vou acreditar até eu me encontrar com Deus, quando sinto aquela energia que me fala, faça isso em nome de Deus, que vai dar certo, já tenho certeza que já deu certo, não preciso nem esperar o resultado, e já deu certo, graças a Deus. Muitas pessoas assistiram, apesar que uma pessoa normal, comum, vai falar para mim, como assim? Muitas pessoas assistiram. Não passou nem de 40 visualizações, o máximo que um desses episódios chegou 45 visualizações, mas para mim vale muito, porque o investimento é com ele. E com ele. E também gostaria de falar uma coisa muito importante, já que esse episódio é o penúltimo, que esse trabalho, em homenagem ao meu pai, que está vivo ainda, que eu fiz muito, e meu pai me ajudou muito nesse trabalho, ele sempre me dava apoio, sempre corrigia as coisas que eu falava, em episódios seguintes eu corrigia, eu alterava, porque por mais que ele não entenda o português, ele sempre demonstrou o pai que ele é, o pai que pega no pé, mas que para as outras pessoas fala bem de você, mas pega no seu pé, se atenta ao mínimo detalhe, porque ele quer sempre que o filho faça o seu melhor. Isso. Por isso que vou deixar aqui uma mensagem, quando, assim, antes de eu falar as minhas últimas palavras, que eu encerro sempre o vídeo, vou deixar uma mensagem para o meu pai em árabe, porque esse trabalho é para ele. Quando eu pensei em fazer, Allah subhanahu wa ta'ala, eu até fiquei emocionado aqui, porque nunca pensei que eu ia chegar ao episódio 29, mas o meu pai sempre me mandava vídeos, me dava ideias sobre os assuntos para eu abordar. Ele não entendia o português, mas mesmo assim ele me ajudava. Cheguei ao episódio 29, que o trabalho seja abençoado, que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe o meu pai, porque ele é uma pessoa exemplar. Agora ele está doente, precisa muito de súplicas, de preces para que Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado, exaltado seja ele, o cure. Allah subhanahu wa ta'ala é capaz de tudo, porque Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão Sagrado: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ بِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Allah subhanahu wa ta'ala, quando ele te faz passar por um mal, ele te põe à prova, ele escolhe a quem ele quer, às vezes para perdoar todos os pecados, às vezes que o servo reflita sobre seus atos, às vezes porque é crente, quer ver se ele é crente mesmo, como nós vimos no episódio anterior, um dos episódios, quando falamos quais são as características do crente que Allah subhanahu wa ta'ala sempre o põe à prova. Então, esse trabalho eu devo muito ao meu pai, por eu ter chegado
de eu ter chegado até onde cheguei agora. Graças a Deus, muitas coisas aconteceram. O mês do Ramadã se foi, já nos despedimos dele. Amanhã já começa outro ciclo, mas eu vou ler umas palavras que tocaram muito no meu coração, que um amigo me mandou, que são as seguintes: depois de pedir a Allah para colocar você, para guiá-lo para o caminho certo, para a senda reta, não fiques aí parado. Quer dizer, depois de pedir a Allah durante as noites do Ramadã, ao longo dos 29 dias de jejum, se abstendo de comer, de beber, união carnal para pessoas casadas, vigiando as noites, dormindo pouco, comendo pouco, pensando nos outros, se dedicando, se esforçando, empenhando esforço, pagando caridade. Então, isso só o começo. Por isso que não fiques aí parado. Não fique aí parado. Não fique aí parado. Por quê? Agora é só o começo. Você aprendeu como que vai ser a sua atitude no após término do Ramadã. Você aprendeu que a caridade é importante, então vai continuar com caridade. A oração é importante, a leitura do Alcorão é importante. A sua língua só tente o máximo possível. A gente sempre fica exaltado. Não proferir palavras malignas. Sempre procurar fazer o bem, sem saber a quem, como nós temos costume de falar aqui no Brasil. Pensar no bem dos outros, tanto o seu como do seu irmão. Desejar o bem para os outros, ficar longe das fofocas, das intrigas, das desavenças. Tudo isso nós aprendemos durante ao longo dos 28 episódios dessa minissérie. Falta ainda o episódio em que eu vou falar sobre o terceiro pilar da religião, que é a Zakat, que eu mencionei em alguns versículos do Alcorão Sagrado, mas eu vou falar como foi decretado o Zakat, em que momento o muçulmano deve pagar Zakat, até que horas ele paga Zakat, se ela é considerada como uma caridade qualquer, ou tem uma característica relacionada ao mês de jejum. Vamos explicar isso no próximo episódio. Aproveitei mesmo esse episódio para falar sobre essa questão, que esse trabalho devo muito mesmo ao meu pai. O meu pai tá precisando de súplica e preces. Eu gostaria que todas as pessoas que estão nos assistindo agora eu vou me permitir de falar que estão me assistindo, porque querendo ou não, esse canal é de vocês. Quando partilho essas informações para e com vocês e de vocês, entendeu? Então me permito falar assim. Eu gostaria que vocês colocassem o meu pai nas orações de vocês para que Allah subhanahu wa ta'ala lhe conceda a cura, inshallah, porque para Allah subhanahu wa ta'ala tudo é possível, para que eu consiga também visitar o meu pai e a minha mãe o quanto antes. Há mais de 8 anos que não vejo o meu pai e a minha mãe, e a saudade bate. Que Allah subhanahu wa ta'ala permita que esse momento aconteça, eu ainda em vida, os meus pais também. E essa é a súplica e a prece que eu fiz durante todo o mês do Ramadã. Espero que Allah subhanahu wa ta'ala tenha aceitado que isso acontece, porque para ele todo desculpa, gente, porque isso para ele é fácil, que Allah subhanahu wa ta'ala ele eleva a quem quer, põe à prova a quem quer. E aconteceram várias coisas boas comigo nesse mês que eu mal esperava,
Eu fiz um trabalho para um cliente e o cliente fez questão de me pagar um valor a mais. Eu não esperava, porque sempre quando eu faço um trabalho, eu faço em nome de Deus. Todo o trabalho que eu faço, me dedico, me entrego de corpo e alma, como falamos. E o cliente fez questão. Ele falou, não, você merece. Eu fiquei feliz, porque esse mês sempre abençoado. Até não esperava liderar a oração várias vezes. Quando eu fui, até a minha condição financeira não é das boas, mas uma coisa dentro de mim, como sempre, me fez pensar, não, esse mês você vai ter que ir à mesquita. Você vai ter que ir à mesquita. Olha como são as coisas. Quando eu fui o primeiro dia, o segundo dia, aí tem um senhor que gostaria de agradecer muito, que é o senhor Abu Nassif, o Muhammad, o Umar, o Sheikh Hamza. Gostaria de agradecer as pessoas pela confiança depositada e principalmente o senhor Abu Nassif, que sempre me dava carona até a minha casa. Eu não esperava. Eu falei, nossa, vou fazer esse investimento. Não tenho condição, porém, eu vou à mesquita, eu vou rezar, eu vou de ônibus, volta de ônibus, mas Deus colocou o senhor Abu Nassif para sempre me dar carona e me deixar em frente à minha casa. Olha como o senhor foi muito generoso comigo. Vocês sabem que à noite a questão de segurança é um pouco uma questão crítica, mas Deus estava cuidando de todo antes da entrada do mês do Ramadã. Tantas coisas boas. A única coisa que me deixa um pouco abalado é a questão que meu pai está doente. Eu sempre falo com ele, falo com a minha mãe para saber como ele está. E o que eu peço ao Senhor mais, não peço nada para mim, mas para o meu pai, que ele lhe conceda a cura o quanto antes possível, porque, como eu sempre disse, pai e mãe são os dois pilares. Os dois pilares, quando você está segurando aquela pessoa que tem dificuldade para andar, então ela precisa daqueles dois lados para andar e empurrar. Então você precisa daqueles dois, não só um, porque se pegar um você é capaz de cair. Então é isso, gente. Nessa minissérie nós todos conseguimos compartilhar esses momentos e sempre eu tive dentro de mim essa convicção que, com certeza, eu tinha que convencer pessoas para participar dos episódios e tudo fluiu rápido, tudo. Só uma entrevista que não deu certo com o Sheikh Mohammed al-Buqai deu problema, mas não era para acontecer, como Deus sempre fala. Quando Ele quer, deu, acho que, um problema no microfone, gravei, ficamos gravando durante 12 minutos. Quando eu fui conferir, não tinha o som, tava com problema no conector, mas as outras entrevistas deu tudo certo. Agradeço muito a todos os convidados, o Cláudio, o André, o Sheikh Kamal, meu amigo. Espero que Allah subhanahu wa ta'ala lhe dê muito sucesso, muito êxito na sua vida, que abençoe abundantemente seus filhos e também lhe dê muita sabedoria, além da humildade que você possui. Ao Sheikh Hamza, que ele me delegou várias vezes funções para eu liderar a oração, ele sempre depositou confiança em mim, me chamava de Sheikh. Isso é um taklif, não é um tashrif, é uma responsabilidade que carreguei nas costas e com muito prazer
Eu sou uma pessoa que adora desafios, foi um desafio. Eu fiz isso, eu vou me esforçar mais ainda porque o mês do Ramadã vai sair, mas vou sair desse mês uma outra pessoa. Coisa que não aconteceu nos outros meses. Allah subhanahu wa ta'ala queria que fosse assim, que a doença do meu pai queria que essa doença me fizesse refletir sobre as coisas que eu fazia, que estou fazendo agora e que eu pretendo fazer futuramente. Se Allah subhanahu wa ta'ala me der vida. Porque às vezes nós pensamos muito nas coisas mundanas e não sabemos que para Deus qualquer momento pode ser o último momento. E qualquer momento pode ser um momento de reflexão. E qualquer momento pode ser um momento de salvação. Então, estava ciente, estou ciente e tenho total consciência do que eu quero para mim daqui para frente. Espero que Allah subhanahu wa ta'ala me ajude a atingir a minha meta e que Ele cure meu pai, que Ele cuide da minha mãe, da minha família, e que Allah subhanahu wa ta'ala permita o encontro ainda nessa vida mundana, nem que seja por uma vez. Allah subhanahu wa ta'ala, Ele é generoso e com certeza vai acontecer. Se não permitir, se Allah subhanahu wa ta'ala escolher que eu me encontre, se Ele quiser que eu me encontre com Ele antes, a escolha dele. Mas eu gostaria muito de me encontrar com Deus, todos nós, com paz no coração e também não devendo nada a ninguém. Porque a pior coisa, não dever em termos materiais, mas dever em termos de comportamento, de sentimento, deixar aquele momento de aflição, de raiva, de rancor, de ódio. Isso está devendo, porque você se despediu desse mundo ou a outra pessoa se despediu, você tendo aquelas desavenças com a pessoa. Então a melhor coisa é se livrar. Isso daí é um tipo de limpeza da pessoa. Então é isso, gente. Foi um resumo do que aconteceu nesse trabalho, nessa minissérie. Agora vou deixar algumas palavras para o meu pai em árabe. Assalamu alaikum, baba. شكرا جزيلا لك أنك ساعدتني في هذا العمل، والحمد لله كانت عندي قناعة منذ البداية، منذ أن عقدت العزم أنني غادي نخدم على سلسلة رمضانية، وأنني دائما كنت خايف من اللغة العربية، من اللغة البرتغالية، لأنني ما كانش عندي إتقان للغة البرتغالية في السنوات الفارطة. ولكن الحمد لله كلشي الله سبحانه وتعالى كيختار لي الوقت ديالو المناسب، وكان هذا هو الوقت المناسب. ولكن مع الأسف كنت كنتمنى أنه تكون بصحة جيدة إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى كما قلتي، كما أنه ابتلى ذنون صاحب الحوت يونس، فكان دعاؤه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولكن الله سبحانه وتعالى من كيمس العبد بالضر، هو الله سبحانه وتعالى قادر على كشف الضر، وهو الذي يختار من يشاء من عباده. والحمد لله، إن لله قل لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا العمل بمشيئة الله سبحانه وتعالى بقات في حلقة واحدة
وكنتمنى انه يكون في الصحيفه ديالك ان شاء الله باذن الله كصدقه جاريه، وارجو من العلي القدير ان يوفقني ان شاء الله لأكون ذلك الابن البار الصالح الذي يدعو لوالده إن شاء الله بعد عمر طويل إن شاء الله إن شاء الله. وأتمنى أن الله سبحانه وتعالى أنتقل إلى جوار ربي قبلك أنت، وإن شاء الله وأكون ذلك الابن البار الصالح الذي يجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، والذي إن شاء الله سيضع التاج إن شاء الله على رأس والديه إن شاء الله يوم القيامة، يوم يعتز الأب بابنه إن شاء الله. مع الأسف في الدنيا لم أكن دكتور ولم أكن أي شيء من هذا القبيل، والأمور ليست على ما يرام، ولم أستطع وحاولت كل المحاولات، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إن شاء الله سأبذل كل قصارى جهدي إن شاء الله لكي أكون ذلك الابن البار والمطيع والصالح الذي يدعو لأبيه إن شاء الله. وسأرفع رأسك إن شاء الله، وسأحاول أيضا أن أجتهد في أمور الدين كما قلت وكما تنصحني دائما. اجتهد وتعلم من الآخرين وتعلم من أخطائك واعترف بأخطائك وتواضع إن شاء الله، وإن شاء الله سأفعل ذلك إن شاء الله بإذن العلي القدير. فما يسعني إلا أن أشكرك يا والدي على كل رسالة وكل شيء دائما تذكرني بكلام الله سبحانه وتعالى ووصايا الرسول صلى الله عليه وسلم. فوالله أحسد نفسي، والكثير يحسدونني على الأب الذي عندي إن شاء الله وأمي، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. أحمد الله لي صبح مساء عندما أجلس مع نفسي وأجد في قرارة نفسي شيء يقول لي احمد الله على والديك، احمد الله. والله أحمد الله صبح مساء، وأسأل الله سبحانه وتعالى العلي القدير أن يمد في عمركما إن شاء الله يا رب العالمين، وأن إن شاء الله ألقاكما في القريب العاجل إن شاء الله إن شاء الله. Então é isso, gente. Esse foi o penúltimo episódio. Desculpa. Esse foi o penúltimo episódio. E no próximo vamos falar sobre o terceiro pilar, como eu falei, que com ele começa o novo ciclo, e com o novo ciclo precisamos entrar no novo ciclo limpos, sem nada. Então vamos saber como a caridade ela faz com que nós possamos entrar no novo ciclo preparado já, formado já, pós aquele período de treinamento do workshop. As minhas últimas palavras: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Eu testemunho que não há um Deus senão Allah subhanahu wa ta'ala, e Maomé é seu mensageiro. Obrigado a todos, obrigado pelo apoio, obrigado a todos vocês pelos comentários, pelas palavras bonitas, palavras benignas,
e vamos nos ver no último episódio se eu estiver ainda vivo. Assalamu alaikum e até o último episódio dessa vez.